Revelado, o incrível encontro que transformou a vida do milionário em 3 minutos surpreendentes. São 6:30 da manhã, e o sol começa a despontar no horizonte, lançando raios dourados sobre a pequena venda de frutas de João. O aroma doce das maçãs e o frescor das laranjas permeiam o ar, preenchendo o ambiente com uma sensação reconfortante. Mas, naquele momento, mesmo cercado pela beleza das frutas, o coração de João pesa. Ele olha para as calçadas ainda desertas e se lembra dos tempos em que sonhava grande ser um empresário de sucesso, criar algo que não apenas mantivesse sua família, mas que a fizesse prosperar. Agora, idade e desafios fazem com que esses sonhos pareçam distantes como um sonho fugaz. João é simples e honesto, um homem que carrega sobre os ombros o legado de seu pai, e acredita que a venda é seu orgulho. Contudo, a crise econômica e a competição feroz ameaçam derrubar seus esforços, e ele teme que, em breve, tenha que deixar tudo isso para trás. No fundo de seu ser, a insegurança grita que, caso feche a venda, será não apenas um fracasso nos negócios, mas um fracasso como pai e marido. A rotina matinal é interrompida quando um carro importado para em frente à sua venda. Carlos, um dos magnatas mais influentes do Brasil, desce, parando diante da mesa de frutas, decide que quer algumas maçãs. João, atônito, tenta disfarçar sua surpresa, mas a tensão é palpável. Ele nunca imaginou que um homem como aquele poderia se interessar por algo tão simples. Durante a conversa, enquanto Carlos fala sobre sua paixão por frutas, uma conexão incomum se forma. João compartilha com ele suas preocupações sobre a venda, suas lutas e seu medo de não conseguir dar um futuro melhor à sua família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O que começou como uma simples venda de frutas logo se transforma em uma conversa sobre mudança. Carlos, tocado pela sinceridade, revela que cresceu em uma favela, e seus olhos brilham ao falar sobre como a resiliência e a esperança foram as chaves para sua ascensão. Ele propõe que os dois iniciem um projeto de capacitação para a comunidade, oferecendo oportunidades para aqueles que, como João, anseiam por um futuro mais brilhante. A oferta é tentadora, mas a ideia gera resistência entre os moradores, com um misto de esperança e desconfiança. Ao observá-los se dividirem, um turbilhão de emoções invade o peito de João. Ele se vê lutando entre a lealdade ao seu passado e a promessa de um futuro diferente. Quando o evento para discutir o projeto é organizado, a atmosfera pesa como uma tempestade. Quando João é chamado ao microfone, sua mente gira. O que ele deve dizer diante da sua comunidade tão carente de respostas? As palavras travam na garganta, enquanto ele reconhece que essa pode ser a sua chance de quebrar as correntes da tradição familiar e ainda levar todos com ele. E enquanto a mulher da multidão levanta a mão, uma onda de expectativa se forma no ar. O que João escolherá fazer? O silêncio na praça parecia engrossar o ar, como se todos esperassem aquela resposta que poderia definir o futuro de tanta gente. João encarava a multidão, rostos conhecidos que carregavam histórias e lutas semelhantes às suas. Os olhares fixos nele faziam seu coração palpitar. Uma parte dele queria gritar, falar tudo o que sentia, enquanto outra parte hesitava, temendo a reação. Eu sei que muitos de vocês estão céticos, começou ele, a voz tremula. Eu também estou. A vida aqui não é fácil. Todos nós temos nossas batalhas, e eu sinto isso na pele todos os dias. Cada fruta que vendo é um esforço. Mas e se pudéssemos mudar isso juntos? Hesitações e murmúrios começaram a ecoar pela multidão. João sentiu um frio na barriga, mas decidiu continuar. A proposta do Carlos pode parecer distante, uma utopia para muitos. Mas há anos, eu sonhava em ter um lugar melhor para minha família. E se eu disser que isso é possível?
Se nós pudermos nos unir e lutar não só pela nossa sobrevivência, mas pela nossa prosperidade? A chance de um futuro em que nossos filhos não precisem passar pelo que nós passamos? Os olhares curiosos começaram a brilhar. Ele viu um semblante de esperança surgir nas expressões cansadas de alguns. O espírito da comunidade não estava morto, estava adormecido, esperando por um despertar. Carlos, de pé ao lado de João, sorriu ao perceber que ele estava ganhando força. Ele fez sinal, e a multidão silenciou. João está certo. Acreditem, eu vim de longe e sempre sonhei com um dia em que minha comunidade teria mais oportunidades. Queria que a vida fosse diferente. Nós podemos criar esse caminho juntos. Mas nem todos estavam convencidos. Um homem, de cabelos grisalhos e olhar cético, levantou a voz: e se não funcionar? E se apenas perdermos tempo tentando algo que não vai a lugar nenhum? João engoliu em seco. Ele conhecia aquele tom. Aquela dúvida podia ser uma escolha ou um fardo. Precisava responder, mas a pressão era intensa. Olha, eu entendo o seu medo. Eu também tenho medo. Mas eu também tenho esperança. E se focarmos no que podemos construir? Se der errado, nós teremos tentado. E isso já é um passo à frente. A reação da multidão começou a mudar. As vozes hesitantes começaram a se misturar com murmúrios de apoio. João poderia ver que as pessoas estavam começando a acreditar. Até que a mulher que havia levantado a mão anteriormente avançou. E se você não tiver coragem? Perguntou, a emoção transparecendo em seu olhar. O que eu faço se você desistir? Um silêncio pesado caiu mais uma vez. Aquela pergunta ecoou dentro de João como um desafio, uma espada que cortava qualquer dúvida. Era um alerta. Com um novo impulso, ele ergueu a cabeça e falou com firmeza: se eu desistir, significará que perdi a mim mesmo. Mas se nós unirmos nossas forças, essa venda não será só minha. Será a nossa. O risco é grande, e eu sei que não será fácil. Mas nós podemos ser mais do que sobreviventes. Podemos ser vitoriosos juntos. Um clamor de apoio começou a se espalhar. As vozes que antes estavam decepcionadas agora vibravam com uma nova energia. João sentiu uma onda de alívio, mas também um peso. Ele não podia falhar. Então, antes que o clima mudasse outra vez, percebeu que precisava de uma estratégia. Mas o que viria a seguir? Como transformar aquelas palavras em ações concretas? E o que aconteceria se Carlos não pudesse entregar tudo o que prometeu? A dúvida pairava, e uma nova pergunta surgiu em sua mente: será que ele conseguiria liderar essa mudança que tanto desejava? João respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. A animação da multidão pulsava como um coração forte, mas ele sabia que as palavras não eram suficientes. Era preciso ação. Ele olhou para Carlos, que retribuiu o olhar, como se tivessem um entendimento silencioso. Era a hora de se reunir. Vamos nos organizar! Gritou João, a voz ecoando sobre a praça. Precisamos de um grupo. Algumas pessoas para ajudar a planejar, outras para se encarregar das áreas que podem ser melhoradas. Ele viu alguns da multidão começarem a acenar com a cabeça, enquanto outros murmúrios de concordância preenchiam o ar. A excitação começava a se espalhar. Carlos tomou a dianteira e apontou na direção do mercado local. Estamos em uma zona rica em potencial. O que nos falta é união e planejamento. Se formarmos equipes para cuidar de nossas necessidades, começaremos a ver resultados. A empolgação era palpável. Dentro de si, João sabia que esse era o momento decisivo. Aquela fraqueza passou a ser um combustível. Ele se lembrou de sua infância, das dificuldades que sua família enfrentará e do esforço em cada pequeno trabalho. E agora, aquelas memórias o impulsionavam para a frente. Quem se compromete a ser parte desse movimento? Vamos levantar nosso mercado, nossas famílias e nossas vidas. Um homem de estatura média levantou a mão. Posso ajudar com a parte financeira. Trabalho com contabilidade e sei como economizar. Outros começaram a se manifestar. Uma mulher, com expressão determinada, falou:
eu sou costureira e posso ajudar a criar produtos que atraem mais clientes. Acredito que podemos transformar nossos trabalhos. João sorriu, o coração aquecido pela energia renovada. Ele sonhava com isso todos os dias, mas agora estava se tornando real maravilha. Quem mais? É hora de mostrar a força da nossa comunidade. Mais vozes ecoaram, e em poucos minutos, uma equipe de 12 pessoas estava formada. Eles se reuniram em um canto da praça, começando a discutir suas ideias e planos. Mas em meio ao frenesi, a mulher que havia questionado João antes ainda estava ao lado, chorando suavemente. Ele se aproximou, preocupado. Oi, está tudo bem? Ela respirou fundo, os olhos brilhando de incerteza. Eu quero acreditar, sabe? Mas e se for tudo em vão? Meus filhos precisam de mim, e eu não posso arriscar algo que não vai funcionar. A dúvida dela era um reflexo de suas próprias inseguranças. Ele segurou a mão dela, sentindo a fragilidade da situação. Olhe, eu nem sei se isso vai funcionar. Mas eu estou disposto a tentar. E se nós falharmos, pelo menos nós teremos tentado. E isso já é um passo em direção a algo maior. Ele sentiu que suas palavras eram sinceras, e a mulher começou a relaxar um pouco. Vamos te dar um motivo para acreditar, juntos. Continuou. Imaginar um futuro mais brilhante é importante, mas o que realmente conta é o que faremos agora. Precisamos de todos, e isso inclui você. Vamos juntos lutar por nossos sonhos. No calor das trocas, uma onda de determinação se instalou. Mas uma sombra de dúvida ainda pairava. O passado os marcava, e o futuro estava repleto de incertezas. João sabia que a fragilidade das promessas poderia desmoronar rapidamente. E se as pessoas deixassem de acreditar? E se, no meio do caminho, alguém desistisse? Ele sabia que precisava de um plano sólido, algo para unir aquele fervor em algo palpável. Mas como tornar a esperança em resultados concretos? Enquanto a equipe discutia, João lançou um olhar para a praça. O sol se punha, transformando o céu em um espetáculo de cores quentes. A beleza ao redor era ao mesmo tempo um lembrete de tudo que arriscavam e um símbolo do que podiam alcançar. Mas a jornada estava apenas começando. João batia com a mão na mesa improvisada, preparação para deixar uma marca. Amanhã, todos nós aqui novamente. Vamos começar a criar um plano. Com isso, um novo combustível brotou nas pessoas. Ele estava começando a entender que os desafios seriam muitos. E talvez, a maior luta ainda estivesse por vir. Quando a manhã seguinte chegou, a praça pulsava com uma energia diferente. As primeiras luzes do dia iluminavam os rostos das pessoas que se reuniam novamente, cada vez mais animadas e comprometidas com o movimento que João havia iniciado. O cheiro do café fresco se espalhava, e a música suave de um violão tocado por um jovem adicionava um toque acolhedor ao ambiente. A esperança parecia querer ganhar forma. João, ao lado de Carlos, observava a multidão se aproximar, uma mistura de entusiasmo e expectativa no ar. Ele sentiu o coração acelerar. É agora ou nunca, pensou. Ele se esforçou para manter a calma, mas dentro dele, a ansiedade e a ansiedade coexistiam em uma dança frenética. Pessoal, bom dia! Que bom ver todos aqui! Ele exclamou com um sorriso. Uma onda de aplausos e gritos de encorajamento ecoou. Hoje, vamos traçar um plano. Precisamos decidir o que é mais importante para nossa comunidade. Uma mulher levantou a mão e perguntou: e se a gente tivesse um calendário de eventos? Coisas que poderiam atrair mais visitantes para o mercado? João acenou positivamente, absorvendo cada ideia que surgia. Sim. E a gente pode fazer isso durante as férias. Festas para as crianças, música ao vivo, e comida típica. Vamos fazer do nosso mercado um lugar vibrante. Um homem gritou entusiasmado. E assim, as ideias começaram a fluir. Cada proposta era como uma sementinha lançada ao solo fértil daquelas vozes unidas. Mas, à medida que as sugestões se acumulavam, uma preocupação começou a se alterar em João. Ele se lembrou da mulher da noite anterior, a insegurança dela ecoava em sua mente.
E se, no calor dessa nova esperança, eles se esquecessem de abordar as reais necessidades uns dos outros? Esse é um ótimo começo, mas precisamos também pensar nos nossos desafios. João interveio, buscando equilibrar a empolgação. E se nós abrirmos um espaço para cada um compartilhar suas preocupações? O que vocês acham? A proposta foi recebida com uma mistura de hesitação e curiosidade. Alguns jovens sussurraram uns para os outros, outros pareciam apreensivos. Mas, após alguns momentos de silêncio, um senhor de idade se levantou. Vou falar. Eu não sou muito bom com pessoas, mas minha família teve uma loja por gerações e estou vendo tudo ruir. A concorrência está roubando nossas vendas e ninguém parece se importar. O tom de sua voz era carregado de dor, e todos se voltaram para ele com expressão solidária. João sentiu o peso daquela frustração. Não estamos aqui só para levantar o mercado, mas para nos apoiar também. Suas dores são as nossas dores, disse ele. Agora, precisamos de soluções juntos. O que podemos fazer? Talvez devêssemos pensar em criar uma marca que unisse todos os nossos produtos. Uma única identidade que represente o nosso mercado. Sugeriu uma adolescente. As vozes começaram a se misturar novamente, como uma sinfonia crescente de esperanças e sonhos. João percebeu que o mais importante era essa conexão. A verdade é que cada um deles, naquele momento, lutava não apenas pelo barco à deriva, mas por um futuro onde as famílias poderiam sorrir novamente. Uma emoção intensa brotou no peito de João, e ele se deu conta de que havia espaço para todos no sonho que construíam juntos. Assim que a discussão foi se aproximando do fim, Carlos se aproximou de João e disse em um tom sério: precisamos de um documento formalizando tudo isso. Vamos precisar de apoio das autoridades. E, acima de tudo, estratégia. Você tem razão. A animação é bom, mas é no papel que tudo fica claro, João respondeu. Ele olhou novamente para a multidão, sentindo que uma nova força começou a surgir. A coragem deles estava prestes a ser testada, e ele poderia sentir que a luta estava apenas começando. Mas o que ninguém sabia, e o próprio João não podia prever, era que uma tempestade se aproximava, não apenas na forma de oposições políticas, mas também de dúvidas que poderiam desmantelar aquelas esperanças. A luta por um futuro melhor estava apenas começando, e levaria mais do que apenas união. A atmosfera da praça estava elétrica. As ideias de cada um ainda ressoavam no ar, como ecos de uma sinfonia que desfibrava os corações dos presentes. Mas enquanto a empolgação formava uma bolha protetora ao redor daquela comunidade, João não conseguia se livrar do nó na garganta. Ele estava ciente de que a vulnerabilidade daquele senhor representava algo maior, muitos ali viviam desafios escondidos debaixo de sorrisos. Vamos reunir nossas forças e escrever a nossa proposta, disse Carlos, chamando a atenção de todos. Precisamos redesenhar o mercado, revitalizar o que já existe e também apresentar inovação. João assentiu e, na sequência, viu várias mãos se erguerem, cheias de determinação. As pessoas queriam fazer parte, eram como barcos dispostos a navegar por águas turbulentas em busca de um porto seguro. E quanto à promoção? Precisamos de formas criativas para divulgar o nosso trabalho, sugeriu uma mulher de cabelos brancos, cuja sabedoria parecia transparecer em seus olhos. Uma boa ideia pode mudar tudo. A cada nova ideia, um brilho incendiava os rostos de João e Carlos. Era como se uma nova energia percorresse a praça, acendendo esperanças adormecidas. Contudo, ao mesmo tempo em que os sonhos estavam sendo tecidos ali, um pequeno pensamento persistia em sua mente: e se todo esse esforço for em vão? É isso mesmo, temos que trabalhar na comunicação. Vamos criar um site, perfis nas redes sociais, e vídeos mostrando o dia a dia do mercado. Exclamou um jovem. As palavras dele flutuaram na atmosfera como uma promessa. Calma, pessoal. Vamos ter que organizar tudo isso de um jeito que faça sentido. João tentou frear um pouco a velocidade da discussão. Precisamos que as pessoas sejam ouvidas, pelas suas dores e suas ideias. O murmúrio da praça fez-se silente. Até mesmo o violonista parou por um instante. As palavras de João tinham um peso que todos sentiam nas profundezas.
Ele continuou: vamos fazer reuniões quinzenais, onde cada um poderá trazer suas preocupações. Isso vai fortalecer mais ainda nosso laço. O sucesso vem da união. Seguiram-se acordos e promessas. Cada um foi contribuindo com seus talentos, e a energia parecia um rio fluindo forte, unindo todos. Passaram horas ali, organizando grupos de trabalho, planejando eventos. Embora ainda houvesse tempo até que tudo estivesse formalizado, um sentimento de um novo começo eclipsava a incerteza. Mas, enquanto todos estavam mergulhados em entusiasmo, uma figura familiar surgiu no sobrado da praça. A mulher que tinha abordado João na noite anterior. Seu olhar trazia um desafio. Quando ela se aproximou, os olhares se voltaram para ela, curiosos e inquietos. Ela respirou fundo e, com a voz trêmula, disse: me desculpem, mas preciso falar. Não podemos esquecer que nem todos estão de acordo com essa mudança. Eu sou uma delas. O que estamos fazendo pode incomodar alguns de poderosos. Precisamos ter cuidado. O ambiente congelou. A ansiedade tomou conta novamente, e o calor da esperança pareceu se esvair. João sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que ela estava certa, mas o que poderia fazer? Como convencer uma comunidade inteira a continuar lutando quando a sombra da oposição já começava a se estender sobre eles? As vozes silenciosas que clamavam por ação se tornaram um dilema bem diante dos olhos de João. Ele tinha que encontrar uma maneira de reiniciar aquele ciclo de esperança sem deixar que o medo destruísse. E no fundo do seu coração, uma nova pergunta começou a se formar: conseguirão permanecer unidos frente às próximas adversidades? Ou o sonho que recém começara a se materializar se transformaria em um pesadelo? A resposta parecia uma tempestade prestes a eclodir. O silêncio na praça se arrastou como um pavio aceso prestes a explodir, e as palavras da mulher reverberaram na mente de todos, criando uma onda de inquietação. João olhou ao redor, observando os rostos. A esperança que antes iluminava os olhares agora se tornava uma sombra de incerteza. Ele precisava agir rapidamente. Eu entendo seu ponto, disse ele, tentando emanar tranquilidade. Mas não podemos deixar que o medo defina nossos passos. Vamos falar com aqueles que têm o poder de nos ouvir, e não apenas com aqueles que nos mandam calar. Carlos se aproximou, e seu olhar era um misto de apoio e preocupação. Ele ergueu a voz. Essa é uma comunidade cheia de talentos. Podemos lidar com qualquer obstáculo se estivermos juntos. Sua convicção despertou murmúrios de acordo, mas a tensão ainda pairava. A mulher, ao invés de se afastar, se aproximou de João. Estou preocupada com o que vão fazer com essa energia. A mudança pode ser um caminho difícil. E o que você sugere? Que nos mantenhamos em silêncio, esperando que tudo melhore. Podemos ser a mudança que queremos ver. João falou com fervor, sentindo uma onda de coragem surgir em seu coração. As vozes começaram a se elevar novamente, misturando esperança e receios. Um homem de estatura baixa, que até então ficará quieto, levantou a mão. Sua voz tremia enquanto falava. Eu vi o que acontece com as vozes que se levantam. Pessoas foram silenciadas, e algumas até desapareceram. Não quero perder a minha família. A preocupação era palpável, e a atmosfera mudou de novo. O medo se instalou como um intruso na casa dos sonhos. Mas João não podia deixar que isso o paralisasse. Eu entendo seu receio, realmente entendo, falou ele, o coração batendo forte no peito. Mas a vida nos ensina que é na luta que nos tornamos mais fortes, que crescemos. Uma mulher, que sempre participava das feiras locais, começou a aplaudir lentamente. Logo, outras pessoas seguiram, um movimento que parecia pequenas ondas em um lago agitado. A tensão começou a se dissipar, e a ideia de coletividade de João, mesmo em meio ao medo, parecia ganhar força. Precisamos de um plano, disse João, erguendo a voz firmemente. Vamos nomear um comitê que se dedique a dialogar com quem nos governa. Precisamos mostrar que somos uma força, não uma ameaça. Carlos sorriu, os olhos brilhando. Sim. Isso pode funcionar. Se a comunidade se unir, ninguém vai conseguir nos parar.
As ideias começaram a voar novamente, agora mais cautelosas, mas ainda assim engajantes. Enquanto discutiam estratégias, uma nova luz parecia despertar na praça. Mas a mulher que havia iniciado a hesitação apenas observava, o olhar fixo em João. Havia um brilho de desconfiança em seus olhos, e isso penetrava na esperança que ele tentava construir. No fundo, João se perguntava, seria aquele um esforço fútil? O medo poderia ainda prevalecer? Ele sentia que algo estava prestes a mudar, mas não sabia se para melhor ou para pior. E quando a reunião chegou ao fim, preparando-se para entrar em ação, um novo salvamento parecia prestes a cair sobre eles. A praça estava agora repleta de ideias e planos, mas uma pergunta ainda ressoava: até onde iriam para proteger a comunidade que tanto amavam, e a que preço? Quando o sol se pôs, o brilho na praça era ofuscado por uma nuvem escura que se aproximava. João sentiu um arrepio na espinha ao pensar sobre quem, ou o que, poderia tentar acabar com a esperança recém-nascida. A resposta se escondia nas sombras, e ele sabia que se aproximava um momento crucial que decidiria o futuro deles. João não conseguia tirar da cabeça a sensação de que estavam sendo observados. As palmas ainda soavam em seus ouvidos, mas não eram apenas aplausos que ecoavam, havia um sussurro de desconfiança nos cantos da praça, um eco que se enroscava na esperança recém-descoberta como uma serpente em busca de presa. As expressões dos rostos ao seu redor agora pareciam misturar-se, uma dança de animação com uma pitada de temor. João, precisamos encaixar melhor os planos, disse Carlos, quebrando o silêncio tenso que se seguia. A última coisa que queremos é alarmar as pessoas ainda mais. O clima de discussão parecia estar prestes a se desfazer em um novo ciclo de dúvidas. Mas João respirou fundo, ignorando a pressão do medo. Ele havia se tornado um farol no meio daquela tempestade emocional. Que tal ficarmos um pouco mais neste local e pensarmos em como podemos dialogar com a prefeitura? Ele sugeriu, determinado em se manter firme como um pilar. A mulher que havia expressado preocupação estava novamente ao seu lado. É bom ter planos, mas o que se faz quando a conversa não flui? Não podemos ignorar o que já aconteceu no passado. E se eles não nos ouvirem? João a olhou nos olhos, tentando entender suas inquietações. E se, ao invés de ignorar, mostrarmos quem realmente somos? A força que temos quando unimos nossas vozes? Não devemos equilibrar incerteza com ação. Precisamos lutar por nosso espaço. As palavras de João começaram a ter efeito, atraindo mais cidadãos para o círculo de discussão. Os rostos foram se iluminando, alimentando uma nova energia. Mas dentro dele, João ainda sentia um nó na barriga. Havia um risco latente, um aviso pulsando de que qualquer passo em falso poderia desencadear consequências imprevisíveis. A praça, agora mais viva, foi tomada por uma onda de ideias. Precisamos um mapa de ações, afirmou uma mulher de cabelos brancos, cheia de força. Listar nossos objetivos, planejar quem irá falar com a prefeitura e quem fará vigilância. A última palavra fez um silêncio ecoar. Vigilância era uma palavra poderosa. Carlos, percebendo a hesitação, reforçou. Se eles vierem atrás de nós, a única maneira de nos proteger é estarmos juntos, a qualquer custo. Quando a discussão atingia um novo clímax, um barulho repentino cortou o ar tranquilo da noite. Um grupo de homens encapuçados se aproximava da praça com passos decididos. Um murmúrio de expectativa e medo tomou conta do local, transformando a confiança em desespero em questão de segundos. João congelou por um instante, o coração disparando. Ele queria correr, mas uma voz dentro dele gritou que não poderia deixar seus amigos para trás. Fiquem calmos. Ele gritou, embora sua própria voz tremesse. Mostrem que somos muitos e que estamos juntos. Os rostos ao seu redor começaram a se contorcer de medo, mas ainda havia coragem nas expressões de alguns. A mulher que uma vez hesitou agora estava ao lado dele, um fio de energia passando entre eles. Quanto mais próximos os homens chegavam, mais a atmosfera parecia eletrificada, como se o destino da comunidade estivesse prestes a ser decidido ali mesmo. Seriam eles os portadores do medo? Ou seriam uma força inabalável contra qualquer ameaça? João respirou fundo,
O eco de sua voz ainda ressoava, mas a dúvida também vinha à tona como um enorme abismo. E se essa fosse a hora da verdade? O momento em que nossa coragem seria testada de forma irrevogável? A pergunta pairava, inquietante, enquanto eles encaravam a chegada do desconhecido. Quantos estariam dispostos a enfrentar o perigo por sua luta? O silêncio pesava como uma nuvem ameaçadora, acompanhada de olhares ansiosos que flutuavam entre os homens encapuzados e o grupo que se reunia em volta de João. O medo era palpável e, ao mesmo tempo, uma centelha de determinação começava a brilhar nos olhos de alguns, como se preparassem para fazer frente ao que estava por vir. Os homens pararam a poucos passos da multidão, suas silhuetas se destacando sob a luz fraca da praça. Foi então que um deles, com uma voz rouca e firme, quebrou o silêncio. O que vocês estão fazendo aqui? A pergunta não era só uma provocação, mas um desafio que reverberava no coração de cada um presente. João, sentindo a adrenalina invadir suas veias, deu um passo à frente. Estamos aqui por um propósito. Queremos ser ouvidos, queremos dialogar. Sua voz, mesmo sendo apenas um eco entre muitos, carregava a força de uma revolução latente. Os encapuzados trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que parecia pesar as chances de uma briga. Um dos homens, mais alto e com um lenço cobrindo o rosto, resolveu se aproximar um pouco mais. Vocês realmente acham que a prefeitura se importa com vozes como as suas? Ele riu, um som amargo que causou calafrios em João. Esse não é o ponto, uma mulher gritou no fundo, cheia de bravura. Não estamos pedindo permissão, estamos afirmando nossa existência. O coro de murmúrios e vozes de apoio começou a emergir do grupo, crescendo como um rugido crescente. João sentiu seu coração acelerar, ver as pessoas reagindo, sentindo o calor da luta unida era como um antídoto contra o medo. O homem à frente recuou, inibido pela força do momento. Mas a tensão ainda estava no ar, quase visível, como uma onda esperando para se quebrar. Se vocês realmente querem ser ouvidos, terão que lidar com as consequências. Não é fácil. Estamos aqui para proteger o que é nosso. As palavras do homem deixaram todos em estado de alerta. Então, não temos escolha a não ser lutar. João declarou, o impulso vingador se solidificando em sua alma. Ele percebeu que havia muitos ali dispostos a tudo, e isso fortalecia. Eles não estavam apenas naquela praça, estavam se conectando a cada coração que pulsava pela mesma causa. O clima mudava, os encapuzados pareciam vacilar. João aproveitou a oportunidade. Esse é o momento. Vamos mostrar a eles que somos uma voz forte, que não tememos o que pode acontecer. Se estivermos juntos, somos inabaláveis. Enquanto ele falava, as pessoas começaram a se unir, formando uma linha de frente como um escudo de coragem. Os encapuzados hesitaram, como se, por um breve instante, o poder da união dos cidadãos tivesse o potencial de transformá-los. Mas ao mesmo tempo, João percebeu que estava em um fio de tensão extremamente perigoso. Dessa vez, a resposta será diferente. Não desistiremos. Foi quando, subitamente, um vidro quebrou ao longe, e a realidade do que poderiam enfrentar se apresentou com um estalo familiar, brutal. A multidão estremeceu, e as faces de bravura agora estavam misturadas com o medo ressoando como um eco. João sentiu a adrenalina pulsar em todo o seu ser. Manteremos a posição! Gritou, cercado por rostos que se tornavam cada vez mais determinados. A conexão emocional era palpável, e mesmo diante do caos, a esperança alimentava sua coragem. Entretanto, todos estavam cientes de que um ato de defesa poderia desencadear uma resposta drástica e violenta. A luta não será apenas contra os encapuzados, pensou João, enquanto a tensão tornava-se quase insustentável. Estamos prestes a confrontar um sistema que não conhece limites. Ele fechou os olhos por um instante, buscando reunir todas as forças necessárias para o próximo passo. Quando ele finalmente olhou novamente, algo mais se movia nas sombras, uma figura surgia, distante, mas familiar. E no exato momento em que seu coração reconheceu aquela presença, uma pergunta crucial irrompeu. Seria possível que todo esse caos estivesse sendo orquestrado por alguém que estava bem próximo, alguém que eles confiavam?
João não conseguia piscar, as pálpebras pesadas de um misto de incredulidade e desespero. A figura surgia da penumbra, e sua mente girava tentando decifrar quem seria. A silhueta familiar tomou forma, e um choque percorreu seu corpo quando ele reconheceu Ana, sua antiga amiga de infância. Ela esteve ao seu lado durante os dias inocentes, antes que a vida os separasse por escolhas difíceis. Ana estava ali, e seu olhar transparecia uma mistura de dor e determinação. João, você não sabe onde está se metendo. A voz dela ecoou com um toque de urgência e preocupação, fazendo com que a multidão se voltasse para ela, ainda incerta entre a intenção e a lealdade aos amigos de outrora. Metrô! O que você está fazendo aqui? João exclamou, mal acreditando na ironia do destino. Ana sempre sonhou em fazer a diferença, mas suas escolhas a levaram para um caminho obscuro que ele nunca imaginou. Eu não tenho tempo para explicações. Ela olhou ao redor, percebendo a tensão crescente. Eles não estão apenas aqui para te intimidar, João. Há algo maior em jogo. Eles querem desestabilizar tudo isso, você não pode permitir que isso aconteça. As palavras despreocupada do passado contrastavam com a urgência do presente. João passou a mão pelos cabelos, tentando processar essa nova realidade. Você sabe o que está acontecendo? O que eles realmente querem? Ana hesitou, levando um momento para encontrar coragem. A verdade é que eles estão ligados a pessoas influentes, e isso não é só uma briga de rua. O que parece ser uma liberdade só trará mais caos. Os encapuzados não são apenas bandidos, eles têm planos, e você está se tornando um peão em um jogo muito maior. A multidão estava dividida, alguns prestando atenção ao discurso de Ana, outros ainda tão apegados à adrenalina do momento que não enxergavam a gravidade da situação. É preciso tomar cuidado. A luta deve ser inteligente. Ela insistiu, observando a chama de determinação nos olhos de cada um deles. Se vocês se juntarem a isso sem pensar, tudo pode acabar mal. As palavras de Ana ressoaram na mente de João como um alerta. Ele sabia que havia algo maior ali, mas a necessidade de luta pulsava como um tambor dentro dele. O que ele deveria fazer agora? Confiava em Ana, mas sua paixão pela causa estava fervendo. Como poderia equilibrar a fervorosa busca por justiça com a sabedoria de evitar um desastre? Temos que agir! Gritou um outro membro da multidão, reforçando a empolgação e o medo misturado. Lutaremos por nossos direitos! João observou as reações, a balança do desejo e da cautela pesando em seu coração. Decidiu então, precisamos ser mais do que apenas uma multidão revoltada. Se fizermos isso de forma desorganizada, seremos derrotados. Ana tem razão. Um alvoroço se espalhou pelo grupo, a incerteza borbulhando. Agora, mais do que nunca, a decisão de João parecia vital. Escutem. Vamos planejar. Vamos nos unir de forma estratégica. A voz dele ecoou novamente, mas havia uma sombra de dúvida em suas palavras. Enquanto estavam prontos para a luta, o medo da traição se firmava como uma sombra. O ambiente estava carregado, os encapuzados e a multidão se observando em um impasse. Mas entre a confusão e a determinação, João sabia que a imagem do futuro dependia de suas escolhas. O que poderia dar errado? E quem de fato poderia ser confiável? E foi nesse momento de tensão, com Ana ao lado de João, que uma risada cruel veio das sombras. Junto dela, surgiu uma terceira silhueta. E enquanto todos viravam o olhar para essa nova aparição, uma identificação trágica se instalou em todos os corações. Não pode ser. O clima esfriou à medida que a figura avançava, revelando-se. Érica, a antiga amiga de João, que havia escolhido o lado das elites, agora estava diante deles. O que poderia ser um sinal de esperança tornou-se um pesadelo em trajes elegantes. Então, João, você realmente decidiu se levantar contra o sistema que nos coloca todos no mesmo lugar? A ironia nas palavras dela doía como uma faca. João sentia seu coração acelerar. Érica! O que você está fazendo aqui? Você não tem ideia do que está acontecendo. Ele tentava encontrar um ponto de conexão, um vestígio da amizade que um dia tiveram. Na verdade, tenho sim.
O sorriso dela era frio, calculista. Eu só vim aqui para ver até onde você iria com isso. Eu sabia que a sua ânsia por mudança te levaria a um beco sem saída. Sua luta é inútil. O sentimento de traição cortou como um golpe. Diante de João, pessoas que tinham esperança agora olhavam para ele com receio. Ele respirou fundo. Vocês não vão me intimidar. Estamos aqui por um propósito. Queremos um futuro melhor, e nada vai calar nossas vozes. A multidão começou a murmurar, a palavra futuro ecoando como uma faísca. João percebeu que a força não vinha apenas dele, mas de cada um ali presente. Seja quem você for, nós não vamos desistir. Ele gritou, fazendo o grupo se unir, formando uma barreira de coragem contra a ameaça. Érica riu, um som vazio e provocador. Vocês realmente acham que podem mudar algo? Existe um sistema que está muito acima disso. E eu sou uma parte dele. A única luta garantida é a de quem tem poder, e vocês não têm nenhum. João enxergou no olhar abatido da mulher a luta dela, dor e ambição misturadas. Era a mesma mulher que uma vez sonhara ao seu lado. O que aconteceu com você? Perguntou, a voz tingida de dor. Eu cresci, João. Cresci além das suas inocentes ideias. O tom dela era cheio de desprezo, mas havia uma fraqueza que não passava despercebida. João percebia que ela também estava presa entre escolhas. E se você estivesse errada? Nós podemos ser a mudança que queremos juntos. Olhe para nós. João gesticulou, precisando que ela visse o potencial daquela comunidade. A multidão começou a gritar, palavras de apoio e união se levantando como um coro. Érica hesitou, seus olhos se movendo entre a multidão e João. Ali estava uma força que ela não esperava encontrar, pessoas prontas para lutar. A tensão nascia e morria na praça. O eco da determinação de João era palpável. Estamos aqui lutando pelos nossos filhos. Para que eles tenham mais do que nós tivemos. As palavras de João romperam a barreira de resistência. Ele viu o semblante de alguns na plateia se iluminar de esperança. Érica, você pode nos ajudar. Você tem acesso. Você pode escutar e passar nossa mensagem a quem decide. Os sussurros de incerteza começaram a se espalhar. Você realmente quer fazer isso? Disse um homem com um olhar triste. Uma escolha como essa pode custar caro, para todos nós. E se não arriscarmos, o que nos resta? Não podemos deixar que o medo interfira nos nossos sonhos. A voz de João ressoou, e as palavras tocaram o coração de todos. A multidão se aglomerou ao seu redor, em uma corrente unida, repleta de vozes que gritavam por mudança. Ela se sentiu forte, e João sabia que era a hora. Vamos usar essa força para criar um movimento. Vamos nos conectar e fazer valer a nossa vontade. É isso que você quer? Cuspia Érica, agora revelando um traço de vulnerabilidade em sua postura. Acha mesmo que pode mudar tudo isso? Não acredite por fazer parte de um sistema que se aproveita de nós. Lute ao nosso lado, e juntos podemos moldar um novo futuro. João expediu suas palavras com fervor, a convicção em cada sílaba. No fundo do seu ser, ele desejava que ela visse o que estavam construindo ali. Era o surgimento de uma nova esperança, uma nova realidade. E quando o eco do grito coletivo atravessou a praça, todos ali presentes sentiram a força se expandindo. Eram mais do que apenas indivíduos, eram uma comunidade aclamando pelo que mereciam. Surge o esperado, juntos somos invencíveis. Érica olhou em volta, e, mesmo que sua mente ainda estivesse presa nas sombras do sistema, algo dentro dela começou a mudar. Ela viu nos rostos a essência do que poderia ser uma união real. A multidão ergueu as mãos, cada uma como um sinal renovador. Nós somos a mudança. Ninguém poderá nos silenciar. A atmosfera tomou um novo rumo. João, sentindo a energia pulsar, não parou, e continuou. Vamos dar um passo adiante e nos unir com aqueles que têm poder, mas com uma estratégia. Vamos mostrar que não temos medo. Enquanto ele falava, uma onda de apoio se acendeu, e as pessoas começaram a gritar em uníssono.
como um chamado ancestral. A determinação estava em seus corações. E assim, com a brasa da esperança e a luz da coragem, aqueles homens e mulheres, que um dia foram oprimidos, iniciaram seu caminho a uma nova jornada. Ana, emocionada, se aproximou e segurou o braço de João, um gesto de solidariedade. Se eles não querem nos ouvir, vamos fazer com que ouçam a nossa voz. Vamos mostrar que somos fortes, unidos e que temos coragem. Sorrindo, ela confirmou que além das dúvidas, havia uma nova chance de reescrever a história. E o inesperado aconteceu. Um a um, aqueles que estavam encapuzados começaram a se afastar, percebendo que aquele tinha se tornado um movimento poderoso. A coragem e a determinação daquele povo transcenderam as barreiras do medo. João olhou para a multidão e, por um momento, sentiu a certeza de que todos ali, unidos, teriam força para transformar sua realidade. Eles estavam prontos para trilhar um novo caminho, não importa qual fosse o custo. Ao final do dia, a luz da esperança erguer-se-ia, fazendo sombra sobre as dúvidas passadas. O sol pôs-se, mas a chama da determinação incendiava os corações. O futuro ainda era incerto, mas agora eles não lutariam sozinhos. E assim, a história de João e sua comunidade se tornava um novo símbolo de transformação e união, onde cada dificuldade se tornaria um degrau para a construção de um amanhã melhor. João sentiu a força da mudança agora, mais do que nunca, tudo era possível. Você não pode deixar que essa mensagem de esperança e transformação acabe aqui. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que podem mudar vidas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber o que você pensa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.